Paz, salvação, Shalom, né? Vida eterna, eleição divina para Jerusalém do Reino do Céu, Jerusalém eterna, eleição, né? E para o Reino dos Céus também, salvação para o Reino do Céu. Yahu, né? O Criador do céu e da terra, bom Espírito, bom pastor, né? O Filho bom, né? Que venceu a morte também, e Jesus, Yahushua, Senhor Jesus Cristo, o clamor da meia-noite, né? O nome novo de Jesus, Yahushua, Yahushua, Yeshua, Jesus, clamor da meia-noite pelo profeta com Filipe hoje. Uma visão que o Eterno deu, né? Esta foi faz uns tempos atrás, uns meses, eu não lembro bem certo os meses, mas faz uns meses atrás, de um amigo que foi que deu para conhecer ele na Terra. Um outro conhecido meu, ele havia morrido tipo numa tocaia, haviam assassinado ele, e Deus mostrou ele depois para mim, porque foi questionado depois que conhecia a palavra, né? Quer dizer, eu não conheço a palavra, Eterno que revela a palavra, ele conhece. O Yahu, né? Yahushua, o clamor da meia-noite. Deus de Cacau Filipe, né? O clamor da meia-noite, o esposo, né? Na meia-noite, em Mateus 5,6, mostrou. Um amigo meu que foi na Terra antes, foi aí, e na época que eu bebia, daí ele havia morrido naquele tempo que eu bebia, né? Bebida do Zé Pilintra, né? Fumava. Daí eu não havia sido convertido ainda, né? Pelo meu rei, né? O rei dos reis, o cordeiro que venceu a morte, e Yahushua, Jesus, né? O clamor da meia-noite do profeta Filipe, ou Yahushua de Cacau Filipe, do profeta Igreja para a Humanidade, né? E para a humanidade, para o profeta de Yahushua, para a igreja, para a humanidade, e para os profetas todos, pastores, sacerdotes, evangelistas, apóstolos, diáconos, doutores na palavra, evangelistas, pastores. O profeta com Filipe, né? Então, o Yahushua de Cacau Filipe, o rei Jesus, né? Rei Yahushua, rei Jesus, mostrou na visão em sonho esse amigo meu, que depois que ele foi convertido, que ele estava no tormento, sabe? Ele pedia água, foi uns 2 sonhos com ele, porque foi querido, sabe, puxando que tá ele, assim, a gente pensa que tem ido para o paraíso, né? O espírito do Cordeiro transforma o espírito da gente, o coração, né? Que a gente tem misericórdia, que faz ter misericórdia, pensar por bem dos outros, não pensar por mal depois da eternidade, né? Por mais que havia feito coisas erradas, tal, contra a gente, tal, mas porque ele transforma a gente, o Cordeiro entra na gente, o Cordeiro que venceu a morte, né? Venceu o diabo e o mundo, ele transforma, né? Da natureza caída para a natureza celestial, né? A natureza do reino do céu, do Éden, a gente. A natureza do Cordeiro, não a natureza da serpente, não a natureza da serpente, não pode ser descendente da serpente, nem ser da serpente, né? Ser a natureza da serpente antiga, né? Então daí ele mostrou, assim, que ele falou no sonho, foi que pensado, e o Cordeiro mostrou, aquele amigo meu, ele tá num lugar que ele fugia, assim, sofria também, e lá foi 2 vezes Deus mostrou, assim, ele para mim, e naquele lugar ele pedia para beber algo, assim, com sede, sabe? Então havia morrido no pecado na época, haviam feito uma tocaia, porque naquele tempo ele vendia droguinha, sabe? E brigava com os outros, batia nos outros, era bom de briga, como dizem na terra aí, né? No ditado do mundo, né? Fala, bom de braço, bom de briga, né? Batia em 2, 3, né? Ele, né? Daí então fez acho que academia e tal. E ele vendia uma droguinha, mas haviam matado ele, né? E havia ameaçado um lá que seria para matar, né? Havia ameaçado de morte, e daí haviam ficado meio com medo e haviam matado ele em tocaia, sabe? E 3, 4 lá haviam matado na bala, né? Como diz, no revólver, né? Então daí depois foi convertido o Cordeiro da Cruz, Jesus, Yeshua, Yahushua, o amor da meia-noite, né? O Cordeiro, o novo nome do Cordeiro é o amor da meia-noite agora. Isso é da hora para a humanidade. Nós temos a geração, a profecia de Mateus 5,6, para os 10 vezes, o clamor da meia-noite, né? Grande águia com o Filipe, anunciando o clamor da meia-noite. A mensagem do clamor para a esposa do Cordeiro, né? E a humanidade. Não é da graça com o Filipe. Então daí, no caso, daí foi o clamor da meia-noite revelou, né? Jesus, né? O nome do esposo, né? Na meia-noite, o clamor da meia-noite de Jesus na meia-noite. Mostrou, né? De Jesus, né? O clamor da meia-noite. Então mostrou que ele estava em sofrimento, sabe? Havia morrido ali na bebida, assim, bebia também. Ele mais bebia, fumava aquela maconha, né? Ervinha, né? E no caso ele havia morrido baleado, né? Mas ainda ele estava vendendo droguinha, mas porque fumava maconha, bebia, né? Não havia se lavado no sangue do Cordeiro, né?
pedir perdão e não estar na prática do diabo. Mas daí, pensando depois que foi convertido, o Rei dos Reis converteu a gente, né? Fez a gente parar de beber bebida do Zé Pilintra, de fumar, né? Daí Deus mostrou, né? A gente mostrou para ele, né? Mostrou pra gente, né? Ele estava no tormento, em sofrimento, né? Ele pedia água naquele lugar, era um lugar que seria escuro, de noite, treva, assim. Ele fugia dali, para lá e para cá. Ele estava em sofrimento, ele pedia água, pedia bebida, pinga, ou água, alguma coisa assim, sabe? Fugia, nossa, eu quero comprar aqui, beber aquilo, beber. Então ele estava, a alma dele no sofrimento, ele havia morrido no pecado, ele havia morrido condenado. Então um alerta pra gente estar assim, né? Não morrer sem Cristo, né? Não morrer com mágoa dos outros. Na época ele havia ameaçado de vingança também, tal pessoa lá, né? E também não morrer com vícios, né? De bebida, cigarro, bebida Zé Pilintra, droga, maconha. Assim, Deus mostrando que existem os dois lados, né? A vida eterna, ou seria o tormento eterno, né? Como fala, o inferno, né? Mas ainda o inferno naquele dia será lançado no lago de fogo. Misericórdia. Yahushua, o Rei dos Reis que venceu a morte, né? O Nazareno, filho de José e Maria, o Cordeiro de Abraão, o Cordeiro que pagou na cruz, o Eterno do Éden, né? Que fez o Éden, o Adão e Eva perfeito, e avisou para eles não ouvir a serpente, né? E Eva ouviu o profeta dela, que era Adão. Hoje nós, a igreja, ouvi o profeta com Felipe, então vigiar, né? O clamor vento vos elejo, salve e abençoe. Guarda para a eternidade, é o reino do céu e a glória infinita. É um aviso Deus deu que tem o céu, claro, depois dessa vida, o reino do céu. E tem o Criador, né? O Yahu avisando, o Eu Sou avisando que tem o reino do céu. Eu sou o nome do Criador eterno, sabe? Esse nome chamado Eu Sou pertence ao eterno de todo o infinito. Fez o Adão e Eva, o jardim do Éden, sabe? Que mandou seu filho o Cordeiro, que venceu o mundo, que venceu o diabo e a morte. O único que tem o nome de Eu Sou eu, o Altíssimo da eternidade, que fez os céus e a terra. O Criador, o eterno e rei de todos os reis, dos reinos eternos, dos céus e da terra. E de onde mais que o ser humano ainda não imaginava. Então ele tem quem tem o nome de o Eu Sou é o Cordeiro que venceu a morte no madeiro. Yeshua, hoje diz Jesus, o clamor da meia-noite, Yahushua, Jesus de Cacau Filipe, o Deus de Cacau Filipe, profeta da nossa geração. E tem o reino do céu e seria o inferno ou a segunda morte depois dessa vida. Amém. O eterno guarde, proteja e predestine para o reino do céu e para Jerusalém eterna. Capital do paraíso, do reino do céu, é Jerusalém eterna. Aí quem vai para Jerusalém é porque está acima de salvo. Os eleitos têm a profecia, o profeta do seu tempo da Bíblia. O profeta está na Bíblia que o Cordeiro revela àqueles eleitos. E avisa os outros também, né? Mas os eleitos que vão acatar. O profeta da Bíblia da hora, e a mensagem que nós estamos vendo é o clamor da meia-noite. Nós temos que com Cacau Filipe. O mensageiro da era, né? Anunciando o clamor vendo que é o próprio esposo, né? O Jesus, né? O noivo do clamor na meia-noite. Amém.